A gente fala agora de um dado preocupante do Ministério da Saúde. 58% dos pacientes do SUS com câncer iniciam o tratamento já em estágios avançados, o que reduz as chances de um prognóstico favorável. E um dos principais gargalos é a escassez de médicos patologistas, que são os profissionais responsáveis por diagnosticar e definir linhas de tratamento. Hoje o Brasil conta com apenas 1,5 patologista para cada 100 mil habitantes. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o recomendável é o dobro disso, 3 profissionais para cada grupo de 100 mil habitantes. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o médico Jerônimo Júnior, que é presidente da Sociedade Brasileira de Patologia, médico aqui do Piauí, assumiu essa presidência neste ano e já com uma grande missão, tentar reverter esse quadro. Boa noite, doutor. Como reverter essa situação? Boa noite, Aline. Como você mesmo falou e pela sua audiência, é importante que quem está vendo a gente agora saiba o que o médico patologista faz. O médico patologista é o médico responsável pelo diagnóstico de doenças. Todos os tecidos aspirados, células que são retiradas do corpo humano são enviadas para o patologista diagnosticar. Em se tratando de câncer, o patologista é que faz o diagnóstico de todos os cânceres, tá? Sem dúvida nenhuma, essa é uma questão, é um desafio, né, que está posto e a gente precisa enfrentar, porque como você mesmo falou, a gente tem uma carência de profissional responsável por esse diagnóstico e isso tem já impactado, essa é uma questão global, mas já tem impactado em termos de prazo para o diagnóstico oncológico e, consequentemente, esses pacientes têm já prejuízos por esse retardo. Então, são muitos aspectos que fazem com que esse atraso no tratamento aconteça, né? Mas, sem dúvida, a falta desses profissionais também gera uma preocupação. Hoje, qual é a realidade aqui no Piauí? No Piauí, nós temos 32 patologistas. O ideal era termos 90 patologistas, quase o triplo disso aí, né? E a gente aqui no Piauí, como em qualquer local do Brasil, como você diz, esses pacientes já têm seus diagnósticos já numa fase avançada, muitas vezes a doença metastática já disseminada. E logicamente que a carência de patologista, por uma própria auditoria feita em 2019 pelo TCU, mostrou que o diagnóstico histopatológico que é feito pelo médico patologista é um dos principais gargalos. Não apenas isso, mas a infraestrutura, laboratórios de anatomia patológica sucateados, com equipamentos defasados, tudo isso contribui para que, na verdade, a gente tenha atrasos nesse diagnóstico. E o que mais pode provocar? O que está provocando essa escassez? Está faltando interesse por jovens profissionais, jovens médicos formados? Ou é uma especialidade que é menos procurada por quem está entrando no mercado? Esse é um problema, a base está aí. Né? Ou seja, a gente tem percebido que o estudante de medicina, que é o foco principal das nossas ações, ele não tem visto a patologia como hoje o patologista tem um papel de protagonismo. Né? A gente precisa, como patologista, eu conclamo todos os profissionais, na verdade, apresentar, falar mais de nossa especialidade. O estudante de medicina hoje, ele está longe de imaginar o protagonismo que o patologista tem na medicina atual. E a gente precisa estar mais próximo desse estudante de graduação, a gente precisa ter uma ação junto aos docentes, capacitando, atualização pedagógica, para que, na verdade, a gente aproxime o estudante do patologista. E a gente está falando aqui do câncer, né? É um percentual absurdo, quase 60% desses pacientes que já descobrem numa fase muito tardia o câncer, que é uma doença que às vezes pode já ser diagnosticada no momento onde o tratamento vai ser só apenas para dar uma qualidade de vida melhor, mas não mais a cura. Então a gente está falando dessa doença, mas que outras doenças também podem ser impactadas? Um diagnóstico precoce, por exemplo, e a escassez de um profissional como patologista também implica nisso. Pois é, como eu te falei, o patologista, ele atua no diagnóstico de doenças.
doenças oncológicas e não oncológicas. Então, o patologista é responsável pelo diagnóstico de doenças infecciosas, né, de várias doenças, incluindo doenças autoimunes, doenças com uma etiologia inflamatória. Então, na verdade, a gente tem, pela escassez desse profissional, problemas que envolvem o diagnóstico geral, oncológico e não oncológico. Você falou aí em laboratórios que ainda não estão condizentes com o que deveriam ser. A realidade no Piauí também é assim? As condições de trabalho, hoje, o que a tecnologia oferece, está muito aquém do que nós temos aqui no Piauí, para esses profissionais? Sem dúvida. Eu estou falando de saúde pública. Isso, saúde pública. Na verdade, a gente tem no estado uma carência, né? A gente tem, pela diminuição desses profissionais, a gente tem uma concentração dos laboratórios, principalmente aqui em Teresina, na capital, e a gente tem os municípios que ficam realmente desguarnecidos. Municípios muito distantes aqui da nossa capital têm problemas até, inclusive, dessas peças cirúrgicas, dessas amostras chegarem para análise. Isso retarda, diminui a qualidade dessa amostra e, consequentemente, impacta num diagnóstico mais preciso. Ou seja, uma pessoa que já está fazendo o tratamento, ou foi em busca, pelo menos, de um tratamento, para começar a investigação, ela precisa fazer um exame. Para isso, é preciso uma peça, que é o que o senhor fala, que é um material humano. Isso. Esse envio já demora. E a investigação demora também por conta da falta de equipamentos necessários. Exatamente. A gente tem um retardo na chegada dessa amostra nos laboratórios, o que impacta na qualidade dessa amostra para testes que podem ser realizados. E uma vez chegando no laboratório, tem todo o problema de estrutura, de carência de profissionais que completa esse retardo, né? Ou seja, acelera ainda mais essa situação. E como é que está o diálogo, então, com as autoridades para mudar essa realidade, não só no Piauí, mas em todo o Brasil, já que o senhor é presidente da Sociedade Brasileira? Na verdade, a gente vê que há necessidade de duas ações. Essa ação junto aos estudantes de graduação deve ser uma ação permanente, porque a gente imagina que a solução, a partir daí, é a longo prazo. Mas a gente, por exemplo, em se tratando de oncologia, o câncer tem pressa. Então, a gente precisa ter uma ação mais rápida. E isso passa pela introdução de novas tecnologias da nossa especialidade. A gente, desde o ano passado, a gente vem sendo procurado pelo Ministério da Saúde. Estamos muito próximos de assinar um termo de cooperação técnica. Há uma sensibilidade do Ministério em relação a isso. E nós acreditamos que juntos nós vamos encontrar soluções para que, na verdade, esses diagnósticos sejam não apenas mais rápidos, mas mais precisos. Doutor Jerônimo, muito obrigada por ter trazido para a gente essas informações, tá? Bom trabalho para o senhor, boa sorte aí nessa condução. Muito obrigado, à disposição.